Olá, tudo bem? Continuando então o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente está estudando as classificações dos espíritos, né, os diferentes tipos de espíritos, segundo o seu grau evolutivo, de acordo com o que o Kardec fez no Livro dos Espíritos. Então, o Kardec dividiu, para a gente recapitular, os espíritos em três ordens: são os espíritos inferiores, os bons espíritos e os espíritos puros. E cada uma dessas ordens ele subdividiu em classes. Nos inferiores existem 5 classes, da 10ª à 6ª classe. Nos bons espíritos existem 4 classes, da 5ª à 2ª classe. E nos espíritos puros, apenas uma classe, que são os espíritos puros em si. Então, qual que é a característica dos espíritos puros? Eles já não têm nenhuma influência da matéria sobre o espírito, ou seja, o espírito predomina 100% sobre a matéria, né? Então, eles têm, além disso, uma superioridade intelectual, então um conhecimento vastíssimo de tudo. Então, é um espírito que entende de ciências, de artes, de todas as áreas possíveis do conhecimento e entende profundamente, conhece as coisas de modo profundo e tem uma moral absolutamente elevada, ou seja, é um espírito que não existe nada a ser desenvolvido do ponto de vista intelectual e moral, né? Não existe mais nada a ser aprendido e desenvolvido. Então, por isso que é uma classe única, porque já são todos desenvolvidos em todos os sentidos, né? Então, eles já percorreram todos os graus ali da escala evolutiva, já se despojaram da influência da matéria, não possuem mais provas e expiações. Então isso é muito importante. Como eles já percorreram todos os degraus, eles já provaram que eles aprenderam todas essas questões. Então eles não precisam passar mais por provas, porque eles já passaram. E também já resgataram, ou seja, já corrigiram todos aqueles erros que, porventura, algum dia, lá no passado remoto deles, eles possam ter cometido. Então, ao longo dessa jornada evolutiva deles, eles já foram corrigindo esses erros, e então, portanto, não tem mais expiações. São espíritos que não possuem expiações, ou seja, não terão necessidade de passar por dificuldades para resgatar alguma coisa que fizeram em outro momento no passado. Então, segundo Kardec, né, ele usa essa expressão, são espíritos que realizam a vida eterna no seio de Deus. Ou seja, esses espíritos já estão integrados a Deus, eles já sentem Deus como algo que faz parte deles e eles sendo parte de Deus. Então, é o que Jesus falou, que eu e o Pai somos um, né? Quando Jesus falou isso, foi exatamente esse o ponto, porque um espírito puro, como Jesus era e continua sendo, óbvio, ele já está totalmente integrado com Deus. Então, por isso ele fala, eu e o Pai somos um, porque ele já está realizando a vida eterna no seio de Deus, como Kardec disse aqui, né? Então, esses espíritos já gozam de uma felicidade inalterável. Eles já são felizes constantemente, uma felicidade profunda, que é essa felicidade de estar imerso no amor de Deus e sentir esse amor, porque nós também, espíritos que não somos puros, sejam bons espíritos ou espíritos imperfeitos, estamos mergulhados nesse amor de Deus, mas ainda não conseguimos sentir isso em profundidade, porque não temos o amor desenvolvido em nós. Então, não conseguimos sentir um amor porque não temos isso em nós. E a gente projeta para o nosso exterior aquilo que está dentro da gente. Então, conforme a gente vai desenvolvendo o amor, a gente vai tendo essa capacidade de sentir mais Deus e estar mais integrado com Deus. E esses espíritos puros já têm isso num grau elevadíssimo. Então, eles estão 100% integrados com Deus, né? Então, essa felicidade deles é muito profunda, porque eles estão imersos nesse amor. Então, é algo assim que a gente não consegue imaginar o que seria. Então esses espíritos, qual que seria então uma função para esses espíritos? Eles são os mensageiros, os ministros de Deus, né? Então por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele é o mensageiro de Deus. É Ele que vem trazer esse conhecimento, esse caminho a ser seguido. Não existe outro espírito puro que veio aqui fazer isso para a gente. O espírito puro, que é o nosso governador,
nosso modelo e guia é Jesus, né? Existem milhares, bilhões de outros espíritos puros, mas o nosso que está aqui nos orientando é Jesus. Então, por isso ele fala isso. Então, se a gente pretende um dia chegar nesse estágio, né, a gente precisa seguir o caminho que ele já traçou e ele vem mostrar qual é esse caminho. Então, cabe a gente seguir ou não para ir mais rápido ou não por esse caminho. Então, a nossa teimosia que vai determinar quando é que a gente vai estar ou não no seio de Deus, gozando dessa felicidade profunda, né? Por isso Jesus resolveu vir à Terra, encarnar, para mostrar na prática como que isso poderia ser feito e trazer esses conhecimentos. Como um espírito puro, é essa que é a ocupação dele, né? Então, ser mensageiro de Deus e executar as ordens de Deus para a harmonia do universo. Então, esses espíritos puros são o que comanda os outros espíritos, né? Então, Jesus tem toda uma legião de espíritos superiores, muito evoluídos, e que estão sob seu comando para trabalhar pelo bem da Terra, pelo desenvolvimento da Terra. Esses espíritos puros também são vulgarmente conhecidos como anjo, arcanjo, serafins. Então, são os espíritos que já estão numa evolução já além da nossa compreensão. E a felicidade deles é ajudar o próximo, fazer o bem, o amor, né? Aliviar as aflições das pessoas, ajudar nas expiações, atuar na misericórdia divina. Então, quando Deus é misericordioso no sentido de nos proporcionar algum alívio das nossas cargas que a gente mesmo provocou, são esses espíritos que atuam para que isso aconteça. E uma coisa interessante, né, que o Kardec coloca, os homens podem, as pessoas, né, nós, mortais, espíritos ainda em evolução, mortais no sentido metafórico, né, porque sabemos que somos espíritos imortais, que não vamos morrer, mesmo depois desencarnado. Mas nós, espíritos ainda em evolução, temos a possibilidade de se comunicar com esses espíritos. Então, Kardec fala, os homens podem se comunicar com eles, mas seria presunçoso pretender que esses espíritos estejam às nossas ordens. Então, muitas vezes, quando a gente vai se comunicar, o que a gente faz é ficar pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, me provê essa graça. E, na realidade, esses espíritos não estão ali para isso, para servir-nos, né? Fazer as nossas vontades. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, não a nossa vontade. Então, esses espíritos estão para nos ajudar. Então, quando Jesus fala, né, faça por onde eu te ajudarei, ou bater-se e abrir-se-vos-á, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você buscar o seu próprio desenvolvimento, as portas vão se abrir para isso acontecer. Então é nesse sentido que esses espíritos estão para nos auxiliar. E também atuando na misericórdia, para ajudar a gente a suportar as nossas cargas, as nossas aflições, as nossas expiações. Eles estão sempre do nosso lado. Então, nos momentos nossos, muitas vezes de desespero, que ainda somos fracos e vacilantes na fé, são eles que estão ali nos sustentando. E para isso estão dispostos a se comunicar, a vir e estar do nosso lado para poder nos apoiar nesse processo, porque eles têm muito amor e misericórdia, então para eles é como se eles estivessem passando também por isso. Muito obrigado, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas também para que tenham acesso a esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.